Então, para a gente criar, por exemplo, luz de um flare, certo? Criar a luz de um raio de sol, existem dezenas de formas para a gente trabalhar com isso na imagem. Eu vou mostrar aqui 3 delas que eu utilizo mais, tá? Que são bem eficientes. A primeira forma é muito similar a essa que eu vou deixar aqui no card acima, que a gente pode utilizar ou fazendo um efeito na própria imagem ou criando, por exemplo, alguma textura de nuvens, vamos supor, para aplicar aqui na minha imagem. Como assim? Aqui, ó, a gente vem aqui em filtro, renderizar, tá? Eu coloco aqui, ó, clouds, nuvens, tá? Clicando aqui nesse clouds, ele cria aqui para mim. E detalhe, se você tiver com 2 cores brancas ou 2 cores claras aqui, ó, ele vai criar de acordo com a cor que tá aqui, tá? Então, coloca aqui em preto e branco para você criar as nuvens com essa tonalidade. Vou mostrar aqui novamente, vou criar uma nova layer, coloquei vermelho e preto, rosa e preto. Quando eu crio, ele criou nuvens para mim rosa e preto, tá? Então, clica aqui, trabalha com preto e branco, e aí você consegue um resultado melhor. Cria nova layer e faz lá. Feito isso, você pode trabalhar com Radial Blur, tá? Blur, Radial Blur. Coloca aqui como zoom, faz bem forte mesmo, aí você vai ter que testar. Coloca mais ou menos na posição que está o seu sol, no caso seria mais ou menos aqui nesse mar, você vai ter que testar aí, dá ok. Feito isso, você pode trocar o modo de mesclagem, você vai experimentar, normalmente vai funcionar do Lighting até o Hard Mix, tá? Aí você vai ter que testar aí, então olha só. Aqui no caso em Overlay eu consegui um resultado até ok, ó. Aí eu vou diminuir ele mais aqui um pouco, posicionar, eu posso mexer nele aqui, mas vai ficar uma quina. Observa bem aqui que tem uma quina estranha, ó. Aí essa quina aqui eu tenho que dar um jeito nela. Aí basta eu vou mudar aqui para normal, e você pode pegar a borracha aqui, ó, diminuir a opacidade desse pincel e dar uma suavizada nessa quina. São dicas de fotomanipulação isso aqui, tá? Então suavizando essa quina, se eu troco aqui para overlay, eu vou duplicar isso aqui 2, 3 vezes, ó. Dupliquei só uma vez aqui, eu posso trabalhar, por exemplo, ele em screen. Deixa eu ver aqui. Em screen dá certo. E aí você vem e dá umas apagadas, você pode trabalhar com máscara ou não. Você dá umas apagadas assim, ó, diminui, confere se o raio do seu pincel tá com o hardness zerado, tá? E aí você dá umas apagadas, vou até deixar no normal pra você ver o que eu tô fazendo. Dá umas apagadas assim, ó, umas puxadas assim, indo pro lado do centro, ó. Só dá umas puxadas. É bem artístico e manual mesmo, tá? Feito isso, usa Filter, Blur, Radial Blur de novo, ó. Radial, usa o Zoom, posiciona ali onde é que ele tá, ó. Você pode usar 2, 3 vezes somados, ó. Filter, Blur, e depois você troca aqui para Screen, que aí eu posso diminuir um pouco isso aqui, a opacidade. E no caso aqui tem a árvore na frente, né? Vou criar uma máscara aqui para apresentar isso. Aí você tem que apagar de onde, por exemplo, se aqui fosse um sol direto, aí faria sentido tá assim. Mas como eu tenho uma árvore na frente, aí fica mais natural se eu deixar só em volta, ó. Só em algumas partes, olha lá, o tanto que eu realcei os raios, tá vendo? Caso eu deseje adicionar uma cor nisso aqui, muito simples. Eu saio da minha máscara, clico na minha layer. Pode ser tanto nessa quanto na de baixo, que já está dando algum efeito, mas nessa aqui, no caso que tem screen, vai dar o efeito melhor. Ajustes, matiz e saturação, colorize, aumenta a saturação aqui e escolhe a cor. No caso eu quero mais laranjado, ó. Eu vou diminuir a saturação um pouco, vou aumentar um pouquinho, vou diminuir um pouquinho aqui. Ó, comecei a criar, tá vendo? Caso eu desejar mais brilho, volto lá, aumento o lightness um pouquinho. Aí você pode trabalhar com isso aí. Você pode vir em brilho e contraste, aumenta o contraste, diminui um pouco o brilho, que aí isso aqui vai ficando cada vez mais natural, tá vendo? Eu já intensifiquei bem mais esses raios de sol ali. Então tem aqui, ó, antes e depois, ó, o realce dos raios de sol. Aí, por exemplo, aqui no rosto dela eu não gostei, eu venho aqui e apago dessa daqui. Nessa daqui também eu venho e apago aqui na área do rosto dela. Pronto, agora tá mais suave. Então é dessa forma que você faz. Se eu não quisesse aqui, bastava apagar, ó. A segunda maneira você pode fazer pintando manualmente, tá? Você pode pegar, por exemplo, a cor e aí você faz a pintura aqui manualmente. Aquela lá às vezes fica mais legal, tá? Então você faz os raios aqui e aí acima desses você faz um mais claro, tira a opacidade do pincel e pode fazer assim. E aí aqui eu recomendo você deixar ele bem grandão assim, ó. E dá uns cliques aqui, ó, diminui a opacidade, né? Deixa pequeno e passa assim um pouco. E depois você passa com a cor mais saturada. Ó, aí você vai dar esse efeito. Feito isso, Filter, Blur, Radial, faz lá bem forte. Troca o modo de mesclagem, mesma coisa, para Screen, Soft Light. Aí esse aqui é um pouco mais crítico. Você tem que diminuir um pouco dessa força. E depois você vem e apaga onde precisar. Vai lá no brilho e contraste, tira o brilho, adiciona contraste, vai fazendo os ajustes. Tira a opacidade aqui, ó, até você encontrar, ó, tá vendo? Aqui eu já fiz mais esse brilho ali dos raios de sol, ó. Então é dessa forma.
Para criação de um flare, coisa assim, vamos supor, vou até criar uma layer nova aqui e vou deixar ela de preto. É o mesmo processo. Então, caso eu queira adicionar, vamos supor, um farol, alguma coisa, é basicamente o mesmo caminho, tá? Vou criar essas bolinhas aqui. Olha sempre se o hardness está zerado, tá? Então eu criei essa daqui e eu vou criar uma outra aqui, vou deixar o pincel branco e eu vou criar ela aqui no centro. Vou diminuir o tamanho. Tô fazendo com o mouse mesmo. Beleza. Aí o que eu posso fazer? Posso duplicar isso aqui. Ctrl T, achato e estica ela aqui, ó. Fiz esse esticado. Posso mesclar essas duas se eu quiser. Ó, agora ela é assim, tá? Cuidado para você não fazer aqui na borda demais, que se você for pintar e sair aqui na borda, ela fica quadrada, com a quina, tá? Assim tá dando certo porque eu fiz ela dentro dessa área, sem fugir demais para cá. Por exemplo, se eu fizer aqui, ó, na hora que eu der um Ctrl T e chegar esse aqui para cá, ó lá, ó, corta, tá? Então beleza, eu tenho ela dessa forma, posso até dar uns cliques mais aqui. E agora, basta eu vir aqui, por exemplo, no modo de mesclagem dela, ó, aqui tá normal, né? Eu venho aqui no modo de mesclagem dela, coloco, por exemplo, Screen, olha só que legal que fica. Então, se eu tivesse alguma coisa, vamos supor um farol, alguma coisa assim, que eu quisesse acender, bastava eu colocar aqui, ó. Aí você pode achatar isso aqui, você é livre. Você pode duplicar ela 2, 3 vezes, você pode ter uma dessa, gira assim, coloca outra bem expandida assim, bem grande, para criar um efeito, como se tivesse um sol ali assim, ó. Tá vendo? Mas você tem que ficar muito esperto, ó, tira a opacidade aqui, ó. Só um pouco. Mas você tem que ficar muito esperto também nas suas fotomanipulações, qualquer coisa assim, de onde está o sol. Por exemplo, se o seu sol tá aqui, nesse canto, e você joga o raio de sol aqui, como se tivesse outro sol de cá, entendeu? Fica incoerente. Então você sempre tem que estar seguindo a direção da luz. Igual aqui, por exemplo, a luz do sol tá ali, mas de cá tinha um muro branco, tava batendo uma quantidade boa de luz e voltando um pouco de luz aqui nela. Dá pra você ver aqui que tá, a luz que ela tá recebendo tá do lado esquerdo. Então não faria sentido eu colocar uma luz do sol desse lado, não faz sentido nenhum, tá? Então no caso a luz do sol aqui tá vindo de trás e da esquerda pra direita um pouco, tá? Porque ele tá refletindo no muro que tem bem aqui, ó. Essa aqui é uma esquina e tem uma curva aqui e tinha um muro branco aqui. Então, basicamente é isso, tá? Dicas simples, mas que podem fazer um diferencial aí nas suas produções.